que estabeleceu sobre a vida de Jeremias, e esta escolha se fez quando ele ainda era uma massa informe no ventre da sua mãe, pois em palavra que assegurava a sua chamada e a sua escolha, Deus falou com Jeremias e disse: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido e já tinha te separado para algo específico. Quando Deus se revela para Jeremias desta forma, dizendo que antes que ele tivesse forma, Deus está dizendo: Jeremias, a minha escolha sobre a sua vida nunca dependeu do que você tem, do que você faz, da sua habilidade, do seu conhecimento, dos seus recursos. Mas quando você ainda não tinha forma, quando você ainda não sabia de nada, a minha escolha já estava determinada sobre a sua vida. O que Deus estava dizendo ao profeta era algo simples: Jeremias, eu não dependo do que você tem para fazer o que eu quero. Eu não dependo do que você sabe para lhe usar como eu quero. Mas antes que você tivesse qualquer coisa que justificasse a minha escolha sobre a tua vida, eu já tinha te escolhido e te separado para algo específico. É como se Deus estivesse dizendo ao profeta: meu é o querer e meu é o efetuar também. Eu faço com quem quero, na hora que quero, do jeito que quero, na circunstância que eu quero. Oh, meu irmão, se eu fosse você, eu adorava com vontade, porque Ele te escolheu. Eu não sei se você tem coragem de confortar esse irmão que está do teu lado. Diz a ele: você é a escolha de Deus. Fala para ela: você é a escolha de Deus. É desse jeito mesmo, na pouca força, às vezes na falta de habilidade. Ele te trouxe aqui esta noite para te dizer: eu escolhi você, eu escolhi você, eu escolhi você. Deus se revela ao profeta desta forma. E quando Jeremias é levantado para profetizar dentro da nação de Israel, a Bíblia vai deixar clara que o povo estava inserido em um contexto terrível de idolatria. Quando Jeremias é levantado para profetizar, ele faz isso em um período de extrema idolatria dentro de Israel. Ele tem a oportunidade de profetizar para 5 reis que reinavam sobre Judá, mas que estavam distanciados da presença e do caminho do Senhor. Por 40 anos Jeremias profetiza. Por 40 anos ele dedicou a sua vida ao ofício do ministério de profecia. Ele falava as palavras que o Senhor colocava na sua boca. Mas quando nós lemos o livro de Jeremias, percebemos que por mais que ele falasse, por mais que exortasse, o povo não dava credibilidade à sua palavra. O povo não dava credibilidade àquilo que Deus usava para profetizar. Isto porque quando Jeremias profetizava, se levantou uma quantidade de profetas que profetizava bonança para um povo que estava distante dos caminhos do Senhor. Eram profetas convenientes que profetizavam para ser aceitos no meio da sociedade. Eram profetas convenientes que profetizavam para massagear o ego daquele que estava em um caminho distante do Senhor. Mas Jeremias é um diferencial em seu tempo, porque ele não é levantado para agradar homem, mas é levantado para entregar somente aquilo que o Senhor o mandava profetizar. Deus encheu a vida do profeta e ele profetiza. E Deus chama Jeremias no capítulo de número 2 e diz a ele: fala para a nação de Israel, pergunta se eles lembram como foi que eu os conheci. Fala para eles, Jeremias, que quando eles andavam em sua mocidade atrás de mim, eles não
ainda eles nem eram povo, mas eu dei a eles uma terra farta, eu dei a eles um título, eu dei a eles uma reputação, e em troca disso, o que foi que o meu povo fez? Deus está conversando com o profeta e está dizendo: eles viraram as costas para mim. Deus manda Jeremias perguntar à nação de Israel: que injustiça eu fiz a vós? Assim diz o Senhor. Fala para ele, Jeremias, e fala para o meu povo: duas coisas o meu povo fez contra mim. Primeiro, virou as costas para mim, que dei a ele o título de povo, e segundo, eles me abandonaram, deixaram de beber da minha fonte que é viva, para saciarem a sua sede em cisterna que nem sequer retém água. Mas por mais que Jeremias profetizasse essa mensagem, o povo não ouvia. No capítulo 4, Deus visita a nação de novo e manda Jeremias dizer: lava o teu coração, Israel. Até quando vocês vão caminhar por dois caminhos? Mas o povo não ouvia a palavra. No capítulo 5, Deus denuncia o pecado de Judá. No capítulo 7, a idolatria reina no meio de Israel. No capítulo 8, os falsos profetas ganham peso, porque o povo não queria ouvir a palavra, mas queriam viver debaixo de bênção. Mas Jeremias, o arauto de Deus, permanecia de pé, firmado no compromisso e na responsabilidade da palavra. Olhe para mim. Sempre vai ter quem se vende, sempre vai ter quem faz por conveniência, sempre vai ter profeta de pix, profeta da mentira. Mas o que alegra o meu coração é que em todo tempo, em todas as gerações, sempre tem alguém comprometido com a verdade de Deus e com a sua palavra. Você compreende isso?